Graça e paz, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Estamos iniciando aí no mês de abril as upgrades, baseado no tema tempo de alinhamento, como foi proposto já, e já temos falado com toda a igreja. Então, ao longo desse trimestre, abril, maio e junho, a gente vai estar falando sempre envolvendo um tema sobre alinhamento da nossa vida com Deus. O que você tem feito da sua vida espiritual, do seu ministério, de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E a gente vai estar falando ao longo desse período. Quero convidar você para orar comigo agora e pedir para que Deus possa nos abençoar nessa noite, para que o Senhor possa guiar a nossa vida e de uma forma muito especial, Ele falar com você aí em sua casa. Afinal de contas, você pode não estar aqui comigo, mas a igreja está reunida em casa. Nada pode nos afastar de Deus, e quanto mais pressiona, mais a gente cresce, como no livro de Atos. Vamos orar então? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse tempo que podemos passar juntos aqui com os nossos irmãos, ainda que online, mas podemos pregar a Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão do pensamento. Muito obrigado pela Tua Palavra poder trazer crescimento em nós, trazer vida e quebrar todos os grilhões. Obrigado pela Tua Palavra, porque só ela faz isso em nossas vidas. Convidamos o Senhor para estar em cada lar aqui, que está nos assistindo e participando deste culto. Fala conosco através desse tempo que vamos passar junto com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Bom, queridos, tempo de alinhamento. E o tema, esse é o tema geral do nosso trimestre, mas o tema de hoje eu quero falar com você, 7 atitudes que não deixam sua vida espiritual evoluir. Ou seja, que não deixam com que você cresça, que você se alinhe nesse tempo com Deus que nós temos proposto aí, de nos alinhar e de poder estarmos bem próximos à vontade de Deus na nossa vida. Olha, 7 atitudes que não deixam a sua vida espiritual evoluir. Bom, temos visto aí uma onda de pessoas, desanimadas, mas ao mesmo tempo nós temos visto grandes pessoas aí buscando a Deus, entendendo que o momento é para orar, é para buscar Deus, é para adorar a Deus, mas nós temos visto outras pessoas desanimadas talvez de participar da obra de Deus, tristes, distantes do Senhor, e às vezes muitos têm vivido uma vida frequente de derrotas. Ontem eu estava falando na casa do oleiro, na hora que eu estava dando minha palestra lá para eles, e uma das coisas interessantes que eu falei é o seguinte, falei, olha, quando nós vivemos em Deus, nós não vamos viver uma derrota a nossa vida toda. Nós passamos por desertos, passamos por momentos de apertos, por momentos de aflições, por momentos, mas não a vida inteira. E nós temos muitas vezes cristãos que a vida dele é uma história, um testemunho, como a gente fala. Vive uma vida de derrota. São alguns sintomas que mostram que você não está evoluindo. Eu queria que antes de mais nada você olhasse para trás. Pega um pouquinho desses 3 meses aí, que já se passaram de 2021, pega o seu 2020, olha e veja o que você evoluiu na vida cristã. Não podemos aqui ficar culpando pandemia, porque a igreja está reunida em casa. Ficamos o ano passado 6 meses dentro de casa, e 6 meses você foi alimentado, mas muito além de alimentado aqui pelos apóstolos, pelos pastores e nos cultos, você tem sua Bíblia, você tem o seu momento de oração. Então olha para trás e veja o que você evoluiu na sua vida espiritual, o quanto que você cresceu, ou o quanto que você estagnou no ano de 2020. Então muitas pessoas não têm evoluído, e outras, queridos, estão regredindo em suas vidas cristãs, em seu relacionamento com Deus. São sintomas que precisam ser tratados. Se não forem tratados, vão trazer dor e destruição para a vida de um cristão. Foi pensando nesses sintomas de desânimo, de tristeza, de estagnação, que eu preparei aqui para você, levantei 7 atitudes que definitivamente não têm deixado os cristãos, evoluírem em sua vida espiritual, e às vezes tem afundado cada vez mais, levando esses cristãos para longe de Deus, E quando a gente sabe daquilo que tem deixado eu evoluir, que eu vou falar aqui o que é agora, cabe a gente lutar para que isso não faça mais parte da nossa vida. Eu vou falar aqui 7 atitudes, que não deixam a vida cristã evoluir. Por que eu quero falar daquilo que não te deixa evoluir? Para que você entenda, para que você tenha uma revelação, a ponto de você entender, puxa, eu preciso me livrar disso,
Eu preciso me libertar disso na minha vida, porque isso vai me levar para a derrocada cristã, vai me levar para o buraco na vida cristã. E entenda, querido, se a sua vida cristã, ela está indo para baixo, ela não está bem, qualquer outra área da sua vida não vai bem também. A gente precisa ter esse entendimento. A minha vida cristã, né, é um dos carro-chefes da minha vida como um todo. E eu quero colocar aqui porque eu tenho falado de atitudes. O dicionário, né, Aurélio, ele coloca aqui a definição de atitude. Ele coloca o seguinte, que atitude é um modo de proceder ou agir, comportamento referente a uma situação. Então, eu quero colocar aqui atitudes, ou seja, comportamentos referente a uma situação, modo de proceder, um modo de agir que as pessoas têm tomado, elas têm vivido e não têm, por isso, não têm deixado com que suas vidas cristãs evoluam, cresçam, prosperem, né? Vivam em ascensão para com Deus, para com o ministério, para com a igreja e por que não dizer, para com a nossa vida secular. A nossa vida cristã indo bem, irmãos, a gente vai bem em todas as outras áreas, não tem como, né? Nossa vida é feita de atitudes, e as atitudes que tomamos revelam quem nós somos. Entenda o seguinte, as atitudes que você toma diariamente, aquilo que você faz todos os dias, aquilo que você deixa ocupar seu pensamento, e aquilo com que você age temporariamente ou diariamente, isso revela você, isso revela quem você é. Por que revela? Porque aquilo que eu estou praticando no meu dia a dia, o meu comportamento, as minhas ações, nada mais é do que resultado do que está aqui dentro. E em relação à vida cristã, nós temos que tomar muitas atitudes, e são essas atitudes que vão determinar ou não a nossa relação com Deus, com a igreja, com a gente mesmo e com o mundo. Entenda, queridos, há muito tempo eu tenho vivido isso na minha vida, no meu casamento, na minha profissão, e eu tenho falado para as pessoas que tudo na vida é atitude. A gente tem que deixar de ser um pouco teórico e tomar atitudes, mas atitudes coerentes, atitudes que nos levam, na verdade, a romper e ascender, a crescer na vida cristã. Mas hoje aqui eu quero fazer o inverso. Eu quero mostrar para você atitudes que os cristãos hoje têm tomado e que não têm deixado sua vida evoluir. Tem feito com que a pessoa viva estagnada, ela não cresça. E por isso muitos estão distantes de Deus. Querido, o problema não é a pandemia. A pandemia, o nosso grande desafio com a pandemia é estarmos juntos aqui. Por exemplo, você não pode estar aqui comigo. A gente não pode se abraçar, a gente não pode ter aquela boa e gostosa aglomeração, mas isso tudo faz parte desse processo. Agora, a minha vida cristã, as atitudes que eu vou tomar, elas não podem estagnar. E muitos têm tomado atitudes que na verdade têm feito com que eles estagnem. Primeira atitude que não deixa a sua vida espiritual evoluir. Anota aí para você praticar, ou melhor, para você despertar dentro de você, e se você se encaixar nisso, se livra disso. A primeira atitude, falta de objetivos espirituais. As pessoas têm planos na vida sentimental, elas querem se casar, elas fazem planos da festa que vai fazer, os gastos que vão ter, a família que vai montar, a casa que vai construir, ou a casa que vai reformar, né? As pessoas fazem planos na sua vida familiar, na sua vida financeira, quer se formar, comprar um carro, construir uma casa, tudo isso é bom, e eu me encaixo nisso aqui, eu tenho planos em cada área da minha vida. O grande desafio que nós temos visto é quando as pessoas têm focado apenas nessas áreas, e desfoca da vida espiritual, porque é algo que você não vê, é algo que está aqui dentro de você. Então o problema não é eu ter planos, pelo contrário, eu tenho que fazer planos em todas as áreas da minha vida. Estamos ainda agora entrando aí no segundo trimestre do ano, e você pode muito bem continuar fazendo os seus planos, mas inclua planos, objetivos espirituais na sua vida. Faça planos para a sua vida espiritual, são importantíssimos. Por exemplo, quais são os seus planos para esse ano, para a sua vida com Deus? Esses dias um discípulo meu, ele estava conversando comigo, né, algumas semanas, boas semanas atrás, ele falou para mim assim, que ele tinha feito alguns planos de acordar a tal determinada hora, de ler tal livro, alguns intervalos ao longo do dia no trabalho dele,
ele tinha feito esses planos e que ele estava muito feliz que ele estava conseguindo. Com certeza Deus olha isso e Deus vem para esta pessoa e se apresenta. A presença dele é visível na vida de uma pessoa como essa. Planos, objetivos espirituais, as pessoas não têm tido. Objetivo de uma leitura bíblica, planos para o aprendizado, planos para como servir ao próximo, planos para fazer algo, objetivos na vida, né? Se você não os tem, certamente sua vida espiritual se manterá mesmo durante anos sem evoluir e corre risco de voltar para trás. Muitas pessoas, infelizmente, têm botado a culpa na pandemia e têm dito, mas a pandemia, eu não consigo fazer meus planos, meus objetivos irem para frente porque a pandemia atrapalhou. Talvez a pandemia ela possa ter trazido para você alguns tipos de problemas, às vezes financeiros, alguns materiais, né? Mas o resto é você quem decide. Se você vai deixar entrar a ansiedade aí dentro, se você vai deixar entrar as preocupações, se você vai se preocupar com tanta coisa e deixar os objetivos espirituais, buscar o Senhor. Isso é alinhar a nossa vida ao plano do céu. E quando a minha vida ela está alinhada aos planos de Deus, querido, nada me segura, nada te segura. E Jesus conta a história, né, de um homem que ele tinha somente planos materiais. E ele foi questionado por Deus porque ele não fez outro tipo de plano, principalmente os planos espirituais. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, versículo 20. Eu só quero ler esse texto aqui, dentro de todo esse contexto dessa história aqui. O homem constrói lá, né, os celeiros, e ele olha e vê tudo que ele ganhou, e ele diz o seguinte: eu vou construir novos celeiros, né, para que eu possa guardar tudo isso, e depois eu digo a mim mesmo, alma, come, bebe, dorme, descansa, você tem tudo para muito tempo, né, você tem o suficiente. Aí Deus diz naquela mesma hora para ele, Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus estava dizendo o seguinte, você fez um monte de planos, de objetivos, mas você não fez objetivos espirituais, você não tem objetivo, porque você não sabe para onde você vai. E Deus estava querendo dizer aqui, olha, você é um louco, porque você tem planos materiais, e eu vou pedir sua alma hoje, você não está preparado para subir aqui comigo. O que acontece, queridos? Lute para que os seus objetivos em Deus aconteçam. Tem hora que não é fácil, tem hora que o desânimo vem, tem hora que as lutas vêm, tem hora que as dificuldades vêm, tem hora que muitas vezes o medo, por conta da insegurança que nós temos, né, por conta da pandemia vem, mas não deixa, porque a única coisa que vai segurar você, de não se perder em meio a tudo que acontece aí fora, é a segurança que eu e você temos em Deus. Eu vou deixar uma coisa muito clara aqui, segurança que a gente tem em Deus é por fé, e fé só tem quem está próximo dele. Não adianta só saber o que Deus faz, o que Deus fala, a gente tem que conhecer o que está na palavra e praticar e deixar que ele entrar dentro. Então quando eu faço objetivos, eu sei onde eu quero chegar, e aí eu vou para a segunda atitude que não deixa. A primeira atitude que não deixa a vida espiritual evoluir, é falta de objetivos espirituais, mas a segunda é que além das pessoas não terem objetivos espirituais, falta planejamento da vida com Deus. Muitas pessoas, por exemplo, fazem inúmeros planejamentos no início do ano. Eu vou fazer isso, como meu discípulo, eu vou ler um livro, eu vou tal hora, eu vou ter momento com Deus, eu vou fazer jejum esse ano, eu vou ler vários livros que não seja livro da Bíblia, livros cristãos, eu vou crescer mentalmente, eu vou crescer intelectualmente, ler outras coisas seculares também, isso são objetivos, e muitas pessoas não têm nem feito eles, quanto mais planejar. Planos, ter os planos é bom, mas eles só vão se tornar realidade se eu planejar, de eu ir atrás desses objetivos, de eu fazer com que eu lute com todas as minhas forças, até que eles se tornem uma realidade na minha vida. Olha o que diz em Lucas 14, 28, quando Jesus está falando aqui da pessoa que pretende construir algo. Olha o que ele diz, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Jesus está ensinando aqui que as pessoas tinham que planejar. As pessoas não fazem nem planejamento muitas vezes, queridos, por uma reforma de uma casa,
As pessoas hoje não fazem planejamento, elas querem comprar um móvel novo, querem comprar um carro, mas elas não planejam nem o combustível que o carro vai dar. Se eu saio de uma moto, eu quero comprar um carro, eu sei que eu vou gastar mais combustível com esse carro. Se eu saio de um carro 1000 e eu quero ir para um carro 2.0, por exemplo, eu tenho que fazer as contas que um carro 1000 ele gasta tanto de combustível, um carro 2.0 gasta muito mais. É o luxo que eu tenho por ter um carro daquele, eu gasto muito mais. As pessoas, elas não se planejam, aí compram um carro, o exemplo, né, que eu estou dando, um carro 2.0, o carro fica na garagem, porque não consegue manter o combustível dele, ou troca simplesmente a moto pelo carro, e o carro fica na garagem, porque não consegue pagar o combustível de um carro, como pagava da moto. Gente, isso é só um exemplo. Agora, quando a gente fala para a vida cristã, o que nós temos percebido, é que as pessoas, é o seguinte, eu preciso de sonhar, mas eu preciso trabalhar também, para que o meu sonho se torne realidade. Planejar, organizar para dar certo. Por exemplo, eu tenho um sonho, que na verdade eu quero, você quer, eu tenho objetivo, eu vou buscar a Deus. Agora eu tenho como eu vou buscar a Deus. Ter um objetivo só de buscar a Deus ao longo do ano, ele é muito vago. Mas eu tenho um objetivo para me alinhar com Deus, então eu tenho que fazer planejamento, tenho que me organizar. Que horas eu vou buscar a Deus? Qual livro que eu vou ler? Qual tipo de pedidos de intercessão que eu tenho? Tem um caderno, faça algo como a gente tinha aqui na torre de oração, seja direcionado, em alguns momentos, claro que o Espírito Santo vai mover e vai fazer algo totalmente diferente, mas você tem que se planejar. A mesma coisa se fosse em outras áreas da vida. Eu não sou contra não, querido, compra um carro 2.0, mude da moto, vai para o carro, mas planeje todas as coisas. Eu me lembro que o ano passado, a gente estava no mês de fevereiro para março, a pandemia começou no finalzinho de março, e nós tínhamos planejado fazer uma pintura na casa do oleiro. Pintura, trocar o forro das casas, né? Porque estão ruins até hoje, né? Aí quando a pandemia entrou, eu falei, epa, vamos frear, vamos planejar melhor isso, porque nós não sabemos como é que vai ser o ano de 2020. A gente planejou o 2020, colhemos algumas coisas no ano de 2021, inclusive graças a muitos que têm ajudado aí com a nota fiscal paulista, nós conseguimos nos planejar para poder reformar a casa do oleiro, trocar um forro, pintar algumas coisas que a gente está querendo. Mas a gente planejou, tudo que se planeja hoje você alcança. Querido, mas aqui especificamente eu quero que você se organize para ler a Bíblia e orar, para fazer o seu momento com Deus. Se você não faz, né, não lê a Bíblia e não ora, qualquer outra atividade tem poder de dominar o seu tempo se você não planeja. Se você não se planejar buscar Deus, se você não se planejar ter o seu tempo com Deus, qualquer coisa se torna prioridade na sua vida que não seja buscar Deus. Então, primeira coisa, o primeiro atitude que não deixa a sua vida evoluir, falta de objetivos espirituais. Segunda atitude, falta de planejamento na sua vida com Deus. E o terceiro agora, terceira atitude que não deixa a sua vida espiritual evoluir, procrastinar as práticas espirituais. Procrastinar é o famoso empurrar com a barriga, amanhã eu faço, deixa para depois, segunda-feira que vem, o mês que vem. Olha a perguntinha que eu coloquei aqui para você, quantos janeiros já se passaram e você fez as mesmas promessas de ter uma vida mais fervorosa na presença de Deus? Por que não consegue tirar esse objetivo do papel? O que tem de errado, queridos? A intenção é boa, eu sei que a sua intenção é boa, você quer buscar a Deus, você quer melhorar seu relacionamento com Deus, mas por que não sai do papel? Né, como eu coloquei aqui, né? Por que as promessas, nós temos tantas promessas, mas passaram-se janeiros, passaram-se semanas, e a gente não consegue tirar esse objetivo do papel? Geralmente, fracassamos nos planos espirituais, porque a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para depois. Se não se posicionar contra a cama, contra o sono, contra o cansaço, eu tenho certeza que você que está me ouvindo nessa hora, talvez chegou em casa agora, está cansado, um dia não foi fácil, mas a gente não se planeja, a gente vai empurrando para depois, a gente vai deixando para amanhã. Não estou dizendo que eu não faça, eu tenho meu grande desafio hoje,
de procrastinar, que eu realmente tenho lutado mesmo com isso, é o meu carro. Ela vai limpar meu carro, gente, acredita? Eu falo, esse feriado eu falei o seguinte, bom, esse feriado eu vou aproveitar, depois do almoço eu limpo o carro. As crianças queriam brincar comigo, eu estava no feriado, estava em casa, brincamos o dia inteiro, chegou a noite, esqueci de lavar o carro. Quando foi no sábado, bom, esse sábado eu vou lavar o carro, pensei na sexta-noite. E aí brinca com as crianças daqui, faz outra coisa dali, e aí eu vou fazer uns outros trabalhozinhos que eu tinha aqui da casa do oleiro ainda para fazer em casa final de semana, de tarde, esqueci. Aí chegou domingo, nós tínhamos o culto da manhã e o culto da noite, estávamos escalados para vir os pastores, e aí à tarde eu estava mais cansado, falei, não vou lavar meu carro. Conclusão, não lavei meu carro até agora. E a gente faz isso, queridos, com muita coisa, mas a gente tem que aprender que a gente não pode fazer isso com Deus. A gente não pode fazer, sabe por quê? Porque se você está feliz ou triste, se você está frustrado, se você está se sentindo vitorioso ou não, isso depende do quanto eu e você buscamos a Deus. É a nossa vitamina, de onde vem a nossa energia, é o nosso combustível, para que a gente tenha um dia exaustivo, e assim mesmo eu respiro no final do dia e falo, um dia cansativo, mas Deus esteve comigo, eu sinto a presença dEle comigo, mas muitas pessoas têm tido uma vida espiritual enfraquecida e até mesmo inexistente, gerando um cristão fraco e problemático dentro da igreja. Eu pergunto para você, você se considera um cristão forte? Ou você se considera um cristão fraco? Você realmente assume as rédeas, se você é casado, você assume as rédeas do seu casamento? Homem, mulher, marido, esposa? Ou o tipo de pessoa que deixa para a gente ver, vamos deixar para depois que a gente resolve isso. É igual a educação de filhos. Quantas pessoas têm procrastinado a educação dos filhos? É só agora, deixa para depois, nossa, me cansa. E é difícil, porque às vezes você está com um determinado momento na tua casa, que você está tão cansado, e você, mesmo cansado, você precisa continuar educando os seus filhos, com todo o equilíbrio emocional. E às vezes a gente está cansado, a gente deixa hoje, a gente deixa amanhã, deixa depois da manhã, e os filhos vão se perdendo. Procrastinar, querido, desculpa a palavra, a grande desgraça na vida das pessoas, porque as pessoas empurram com a barriga, e as consequências vêm lá na frente. Não procrastine, como eu coloquei aqui, as práticas espirituais. O que você tiver que fazer, faça hoje, faça agora, faça essa semana, faça durante este mês, faça durante este ano. Se alinhe diante de Deus. É um tempo da gente se alinhar e ver o que realmente eu preciso mudar, melhorar e trazer para mais perto as coisas de Deus na minha vida. Vamos lá? É a terceira atitude, procrastinar as práticas espirituais. Quarta atitude, que não deixa a sua vida espiritual evoluir. Vamos lá. Colocar a culpa do seu fracasso em algo ou alguém. Essa é a maior habilidade que o ser humano tem hoje. É muito menos doloroso eu culpar o outro do que eu assumir que aquilo que aconteceu na minha vida é porque eu não me posicionei. Ou se me posicionei de forma errada, tomei a atitude errada, fui por um lado errado, não podia ter feito isso. E às vezes a gente a gente joga a culpa para a esposa, joga a culpa para os filhos, joga a culpa no trabalho. Por exemplo, todos nós trabalhamos muito ao longo do dia, e às vezes a gente chega em casa cansado, e às vezes os filhos querem brincar, e a gente só fala, não tenho tempo, estou muito cansado, quero assistir um futebol, quero assistir um filme, um seriado, quero fazer algo. E a gente culpa o jogo, a gente culpa o trabalho, mas a educação dos filhos não pode esperar, então a gente vai ter que se reestruturar, e parar de culpar situações, e deixar de preguiça, e deixar de lado isso, o cansaço e a preguiça, ir lá educar os filhos, brincar com eles, estar junto com eles. Às vezes a gente se justifica, eu não tive tempo com Deus esse dia, essa semana, porque eu trabalhei muito, estou muito cansado, estou muito difícil, não é fácil. Eu concordo com você, não tem sido fácil os dias para as pessoas, mas se a gente ficar justificando o nosso fracasso na vida espiritual, em culpar a nossa falta de tempo, o nosso cansaço, cansado a gente está todo dia, gente. Nós temos muitas coisas para fazer ao longo de todo o dia, exceto se às vezes você não está trabalhando, ou se o seu trabalho é uma carga horária menor, até home office, aquelas pessoas que estão trabalhando em casa. Imagina, eu tenho pessoas na rede juvenil
que estão trabalhando em um cômodo da sua casa e os filhos estão gritando o dia inteiro dentro de casa. Como essa pessoa vai chegar ao final do dia? Como que se chega à noite? Eu não sei como, querido, mas você precisa fazer algo. Parar de culpar o seu fracasso na vida cristã, parar de culpar algo ou alguém e se reestruturar. Se alguém é culpado por eu não crescer espiritualmente, esse alguém não sou eu. A gente sempre coloca isso. Esse alguém não sou eu, é a pandemia. Não, com a pandemia está difícil, culto online não é a mesma coisa, é muito difícil ter relacionamento com Deus, porque a gente não está com os irmãos. Em partes é verdade, porque é gostoso estar aqui. Mas em partes a gente está jogando fracasso em alguém, porque vida cristã quem cuida sou eu, não é o pastor que cuida. O pastor zela pelas ovelhas, ele cuida das ovelhas, sim, mas quem vai nutrir um relacionamento individual e pessoal é só você em casa. Então muitas vezes a gente está colocando a culpa na pandemia, nos cultos online, que realmente é um desafio assistir culto online em casa, ainda mais quem tem criança, mas a gente tem que lutar. Porque se você, irmão, não lutar pela sua vida cristã, ninguém vai lutar por você. Ninguém vai fazer nada por você se você não fizer. Vamos lá, gostamos de achar culpados, de não assumir nossa culpa, mas se a minha vida com Deus anda em pedaços, o único culpado sou eu. Se a minha vida anda em ruínas, quem tira seu corpo fora e não assume a sua própria responsabilidade, nunca terá força e ousadia para mudar a situação. Nunca terá uma vida espiritual forte e vigorosa. Eu tenho aqui o exemplo de Judas e Pedro. Judas, por exemplo, depois que ele traiu Jesus, ele preferiu o suicídio a assumir a culpa e se arrepender e mudar. O arrependimento é para todos, ainda que ele seja o traidor. Mas ao invés de ele se arrepender, ele optou pelo suicídio. Ele preferiu covardemente tirar a sua própria vida. E já Pedro, quando ele nega Jesus, ele assume, se arrepende e houve uma transformação fascinante. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas nas suas próximas pregações. O cara floresceu depois que ele assumiu aquilo que ele deveria assumir na vida cristã dele, que ele tinha negado Jesus e que ele precisava se restabelecer, pediu perdão, o Senhor perdoou ele e ele foi adiante. Quem você quer ser? Pedro ou Judas? Qual a atitude você tem tomado na sua vida? A atitude como Pedro ou a atitude como Judas? Culpando os outros ou assumindo como Pedro que você é limitado em algumas coisas, que você precisa da graça de Deus na sua vida? Sempre, irmãos, todos os dias. Quinta atitude que não deixa a sua vida espiritual evoluir. Vamos lá. Apenas reclamar e nunca agir. Eu fico pensando, nosso corpo ele é feito de energia. Você come, você tem energias no seu corpo. Mas as energias, muitas vezes elas se vão, por várias coisas. Se você faz exercício fixo, você fica sem energia. E desmistificando, tem pessoas que pensam que só quem trabalha no braçal que fica cansado. Mentira! Quem trabalha com isso aqui fica tão cansado quanto o braçal. Apenas usa partes do corpo diferentes um do outro. Agora, quem reclama também gasta energia. Gasta energia com o nada. Gasta energia sem ter nenhum tipo de retorno. Nada volta para ela. Pelo contrário, ela gasta a sua energia é sugada pela murmuração, pela reclamação, ela fica sem nada. Tudo é difícil para quem não quer se esforçar. Tudo é difícil para quem não quer se esforçar. Olha para dentro de você. Você é um tipo de pessoa que reclama? Porque a quinta atitude que não deixa a vida cristã evoluir é apenas reclamar e nunca agir. Quem quer realmente, de fato, de verdade, ter uma vida com Deus, corre atrás. Quem quer crescer, corre atrás. Eu acho tão bonito, brasileiro, nessa época assim de pandemia, principalmente agora, enquanto alguns ficaram escondidos embaixo da mesa, apenas desfrutando da pobreza e da miséria emocional, espiritual e às vezes até financeira, material. Outros foram inventar. Vende bolo, vende salgado, vende açaí. Agora, na época da Páscoa, vende ovo de chocolate.
se reinventaram, recriaram, ao invés de ficar gastando energia, reclamando e murmurando. Irmãos, eu tenho algo muito forte comigo. Quando eu reclamo, eu uso a minha energia, que deveria estar aplicada naquilo que edifica, eu uso a minha energia toda na murmuração, e não sobra energia para eu fazer aquilo que é bom, correto, saudável. Eu preciso entender isso. Por isso que muitos cristãos não estão evoluindo nas suas vidas, né, espirituais. Por quê? Porque reclamam demais, né? Nunca coloca a mão no arado. Tudo é muito difícil para esse cristão. Tudo é muito difícil lá fora, tudo é muito difícil aqui dentro. É difícil muitas vezes, é difícil servir a Deus no ministério, é difícil dizimar, é difícil ofertar, é difícil ir na reunião de discipulado, agora tudo online, né? É difícil ir no PG, eu não tenho tempo para isso, porque a vida é difícil, porque eu trabalhei o dia todo. Todo mundo trabalha como você trabalha, em áreas diferentes. Todo mundo gasta energia onde você gasta quando fala de trabalho. Se você tem filhos como eu, a sua energia é sugada por eles constantemente. Se eu não for em Deus recarregar as minhas energias, eu não vou conseguir dar conta do recado. É quando muitas pessoas têm se sentido fracas, têm passado porque estão em inanição espiritual, estão morrendo por inanição, por falta de alimento, e aí não conseguem dar atenção para os filhos, para a esposa, para o marido, no trabalho é meia boca, nunca faz as coisas certas. A nossa energia tem que ser carregada em Deus. Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ele ficou cego, lembra da história? Que ele estava indo para Damasco, para prender os cristãos lá, aí Jesus aparece para ele, e ele fica cego, não vê nada. Mas ao invés dele reclamar que é difícil continuar a ir para outra cidade na condição de cego, ele não pensou duas vezes. Deus falou assim, vai lá, procura fulano de tal, não sei o que, e ele vai orar por você, ele vai falar o que você tem que fazer. Paulo ali simplesmente foi, pediu ajuda, porque estava cego, dirigiu-se àquela cidade, foi curado e iniciou a sua vida cristã. Eu pergunto para você, quantos desafios você tem vencido? Tem se esforçado em Deus, mas quantos talvez tem vencido você? E se tem vencido você, é porque você tem deixado. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada, a apóstola falou isso no domingo, nada que não esteja ao nosso alcance, que a gente não consiga superar. Então qualquer coisa que esteja acontecendo com você, você consegue, por mais doloroso, por mais difícil, por mais frustrante, por mais cansativo que seja, Deus me dá força para vencer isso. Vamos lá? Sexta atitude, a penúltima atitude que não deixa a minha vida cristã evoluir: não ter disposição para abrir mão de coisas. Isso não deixa a gente evoluir, crescer, romper em Deus. Não ter disposição para abrir mão de coisas. Vida cristã, eu já falei que não é fácil, é uma conquista diária, é o tempo todo com Deus. Vida cristã, vida com Deus, todo dia eu conquisto algo em Deus, uma posição em Deus, eu conquisto mais a presença de Deus, a minha vida está mais perto de Deus, quanto mais eu busco Ele. Jesus disse que o caminho seria apertado e estreito. Vamos ler Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34, olha o que diz o texto. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, segue-me. Aqui está meio confuso, né? Segue-me, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na verdade está um pouco embolado aqui, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está dizendo. E o caminho seria apertado. Se alguém quiser seguir Ele, tomar a cruz, né? Ele disse, se alguém quer vir, é para me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Vem até mim, carrega junto comigo esse peso. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo, Ele diz que o fardo é suave, o fardo é leve. Por quê? Porque Ele convida a gente a estar com Ele
e Ele está junto, e tudo se torna leve quando a gente está com o Senhor. Então, o que tem levado os cristãos a não evoluir é quando eles não têm disposição para abrir mão de coisas. E aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, carrega a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa de lado, abre mão de coisas. Isso significa que o servo de Deus que deseja crescer espiritualmente, necessariamente deverá abrir mão de coisas que não edificam em prol da sua vida com Deus. Se não aprender a fazer isso, não vai evoluir. O pior, vai talvez descobrir que nunca foi um verdadeiro servo de Deus. Vida cristã não é vida cristã se não houver renúncia. Renúncia do sono. Às vezes é difícil, irmãos, até para mim. Renúncia do cansaço para buscar Deus, do sono. Renúncia de tantas coisas. Muitas vezes renúncia, a gente tem que renunciar a alguma coisa financeiramente falando, porque eu dizimo, eu oferto, e eu tenho que esperar o milagre de Deus, porque o dinheiro é contado. Eu tenho que esperar que Deus multiplique. E eu abro mão daquilo. Abro mão do meu dinheiro pelo reino de Deus. Abro mão de algum conforto pelo reino de Deus. E tem hora que eu não vou precisar de abrir mão, porque Deus vai me dar. Mas tem momentos que a gente vai ter que abrir mão. Mas principalmente abrir mão do pecado, abrir mão da fofoca, abrir mão de tantas coisas que você sabe que é pecado. Para quê? Para que eu possa crescer. Mas os cristãos não têm tido muita disposição para abrir mão de algumas coisas que possam levá-los a um crescimento, levá-los, como eu coloquei aqui, a um romper na sua vida cristã. Essa atitude aqui tem feito com que as pessoas não evoluam, porque elas não têm disposição de fazer as coisas para Deus. Elas têm disposição, irmãos, muitas pessoas estão assim, são super dispostas no seu trabalho, são super dispostas talvez para jogar um futebol, para jogar um videogame. Nada contra isso, irmãos. Pode jogar futebol, pode jogar videogame, isso não tem problema não. Mas quando se trata do reino, elas não são dispostas nem a participar de um PG. Todas as terças-feiras nós temos PG. Às vezes as pessoas não têm disposição para poder tirar meia hora, 40 minutos, uma hora, para estar lá. Ou disposição para carregar nesse momento um PG e liderar um PG. Querido, é tempo de alinhamento. Se você não alinhar a sua vida com Deus, você vai ficar para trás esse ano de 2021. E o desejo do coração de Deus é que você cresça. Mas para isso tem que abrir mão dessas atitudes. Por fim, a última atitude aqui que não deixa a sua vida espiritual evoluir é muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo. Muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo. Mais do que nunca, nós temos visto, através de toda essa pandemia, o quanto a vida é frágil, o quanto as pessoas estavam vivas e não estão mais, e muitas vezes se preocuparam com o quê? Qual é o legado que muitas pessoas têm deixado? E o pior, para onde elas estão indo? Muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo tem feito com que os cristãos fiquem para trás, né? Tem feito com que as pessoas não rompam. Manter as pessoas, o diabo ele tem tido uma estratégia nos nossos dias, manter as pessoas tão ocupadas e preocupadas com qualquer coisa que não seja o reino de Deus. Mais do que nunca, essa pandemia tem nos ensinado que a vida é breve, é muito breve, como a apóstola disse no domingo, é frágil, e eu preciso me preocupar e ocupar com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo. Eu preciso trabalhar, eu preciso manter minha casa, eu preciso manter minha família, tudo isso é bem-vindo, mas como eu comecei falando da falta de objetivos, e aqui agora eu estou falando de preocupação, eu posso fazer tudo isso lá fora, sem tirar o foco daquilo pelo qual eu fui chamado de verdade. Muitos cristãos estão bitolados com as coisas do mundo, fascinados com a busca da riqueza, status, poder e diversão, enquanto isso estão distraídos, né? E as suas famílias e outras coisas estão sendo destruídas e não estão percebendo. Irmãos, esse período agora de pandemia, os nossos filhos estão em casa. Quanto tempo você já gastou para ensinar a Bíblia para eles, os que têm filhos criança? A gente não pode depender de fatores externos, pessoas ensinando. Quanto tempo você gastou lá em casa? A Juju já sabe ler e escrever, e aí ela faz a parte dela, ela tem a liçãozinha dela, a gente faz as coisinhas para ela,
poder fazer. A Luíde, nós temos um combinado, a Luíde, ela fica com a Júlia, e eu fico com o Felipe, e nós fazemos um culto por semana em família. Por quê? Porque eu estou preocupado com os meus filhos, e ocupando eles nas coisas espirituais. Por quê? Porque senão eles vão se perder. Compramos aqui, na livraria, na igreja aqui, nós compramos uma Bíblia que mostra desenhos, que é a forma que o Felipe alcança. Paguei tão barato que não, assim, é tão pouco perto de tudo que eu vou alcançar com meu filho. Quanto tempo você se ocupou com coisas espirituais dentro do seu lar esse trimestre? Porque o ano de 2020 passou com a pandemia toda, mas o meu filho, os seus filhos, o seu casamento continuou, cresceu, os filhos cresceram mais um ano de vida, e espiritualmente, eles romperam? Eles têm rompido, têm crescido, você como casal, você na sua vida individual? Porque a pandemia, ela não parou o nosso crescimento. A pandemia fez com que o ser humano tivesse mais cuidados, valorizasse mais a vida, e tomasse os cuidados de higiene, como a gente tem feito, e a gente pudesse rever os valores da vida. Mas ao mesmo tempo a vida continua, todo mundo tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, mas tem que cuidar da vida com Deus. Muitos estão perdidos em relação a isso. Meu desafio para você: não deixe que essas 7 atitudes possam impedir você de crescer em Deus. Todas essas 7 atitudes, você deve fazer o contrário. Eu vou finalizar aqui, repetindo uma a uma. 7 atitudes que não deixam sua vida espiritual evoluir. A primeira, eu coloquei: falta de objetivos espirituais. Segunda, falta de planejamento da vida com Deus. Terceiro, procrastinar as práticas espirituais. Quarto, colocar a culpa do seu fracasso em algo ou alguém. Quinto, apenas reclamar e nunca agir. Sexto, não ter disposição para abrir mão de coisas. E sétimo, muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo. Em breve, as coisas vão estar mais normalizando, a vacina está chegando aí para muita gente já, mas tem coisas que talvez podem não voltar. Como, por exemplo, o que você fez com a sua família ao longo desse ano? O quanto Deus foi o centro da sua família? O quanto Deus interferiu nos seus negócios? O quanto Deus interferiu na sua vida financeira, se você deixou? A pandemia, ela não é motivo para a gente parar. Pelo contrário, é motivo para orar mais, buscar mais a Deus, porque a volta de Jesus está próxima, eu tenho que me preparar cada vez mais. Eu quero orar por você. Onde você estiver aí, pensa em Deus agora, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor possa ajudá-los a crescer, romper em sua vida cristã. A minha oração é que de uma forma toda especial, os teus filhos venham ser despertados e tomar atitudes que levam sua vida cristã a romper e a crescer. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu quero, antes de terminar, desafiar você financeiramente. Uma das coisas, você vai ver o número aí das contas da igreja, que você pode fazer transferência, ou traga aqui em horário comercial. A pastora Luciana está das 8h30 às 11h30 aqui, e o Levi das 14 às 18 após o almoço. Você pode trazer dízimo, primícia, oferta, lembrando dos alimentos que a gente tem entregado, cestas básicas, você pode nos ajudar. Mas vou dizer uma coisa para você: a pandemia não é justificativa para eu segurar. Na verdade, a pandemia, ela me dá motivos para eu investir mais, semear mais. Para quê? Para que eu possa colher. Mas principalmente para que eu possa mostrar para Deus que Ele é o primeiro. As preocupações não estão antes dEle, a ansiedade não está antes. Eu vou investir pesadamente no reino de Deus, independente da pandemia. A pandemia, eu vejo hoje, a escassez que às vezes as pessoas passam, eu vejo hoje como uma oportunidade que Deus está me dando e te dando, para Ele poder ver qual é a real intenção do nosso coração. Se a gente vai entregar para Ele só quando está tudo bem, ou se Ele é o primeiro, independente se está tudo bem ou não na vida financeira,
eu continuo entregando, porque Ele é o primeiro na minha vida. Não adianta dizer que Deus é o primeiro se não houver prática. E eu costumo dizer que quando eu ponho minha mão no bolso, eu dizimo, primicio, eu oferto, eu estou materializando a minha fé, ao invés de eu ficar só falando que eu acredito. Então eu estou materializando. As coisas estão difíceis, Senhor, é um desafio, tão apertado, mas eu continuo colocando o Senhor como primeiro na minha vida, e o dinheiro vai para Ti primeiro. 3% é a minha premissa como honra, 10% é o meu dízimo como um tributo, é algo que o Senhor ordena, e eu vou ofertar para que o Senhor multiplique a minha vida. Nada mudou, queridos, só muda no coração do infiel. Eu quero desafiar você a permanecer sempre fiel ao Senhor, amém? Se você teve a oportunidade de fazer, eu vou orar por você, ou então traga aqui na igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo os meus irmãos que têm de forma muito alegre e disposta a ofertado, primiciado e dizimado. Eu abençoo a vida deles, para que assim como eu e muitos têm experimentado a Tua provisão, cada irmão aqui venha entender o princípio e experimentar a Sua provisão. Eu os abençoo em nome de Jesus, amém. Próximo final de semana, meus queridos, nós temos o nosso culto às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós votamos no último culto, aqui entre 18 e 19, pessoal, a maioria aí preferiu 18 horas, então estaremos juntos nos próximos cultos, às 10 horas da manhã ou às 18 horas, depois, pastor Celinho com a live dele na quinta-feira, amanhã, às 19 horas, pastora Rosângela também, com as mulheres, e às 10 horas da manhã, café com os pastores no sábado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, o Senhor te abençoe o seu dinheiro, e abençoe os seus filhos, e toda a sua família esteja sob a proteção de Deus, sempre, em nome de Jesus, amém.